A chuva tinha sido uma companheira implacável nos últimos 160 quilômetros. Uma cortina cinza prateada que lavava o mundo. Parecia apropriado de alguma forma, um novo começo. Terminei minha conferência cirúrgica em Boston um dia e meio antes, impulsionada por uma atração magnética primitiva em direção à casa, em direção a ele. Nosso 10º aniversário seria amanhã, e a ideia de surpreender Xavier, de ver a alegria incontida em seu rosto, era um calor que contrastava com o frio estéril dos salões de conferência e quartos de hotel. No banco do passageiro, protegido por uma caixa de doces crocante, havia um pequeno e perfeito bolo de limão e flor de sabugueiro, uma versão em miniatura do nosso bolo de casamento, um gesto nostálgico e bobo. Minhas mãos, normalmente tão firmes sob o brilho de uma lâmpada cirúrgica, tremeram levemente quando desliguei o motor. A casa se erguia diante de mim, uma sentinela de pedra escura contra o céu crepuscular tingido. Não era apenas uma casa. Era minha âncora, o lugar que meus pais construíram, amaram e me deixaram. Era o único lar que eu realmente conhecera. Seus alicerces se entrelaçavam com a base da minha própria identidade. Fiz malabarismos com o bolo, minha mala e as chaves, com um sorriso tonto nos lábios. Imaginei a reação dele, o choque inicial, o sorriso que se abria aos poucos, o jeito como ele me puxaria para os seus braços e enterraria o rosto no meu cabelo, murmurando que não aguentaria ficar sem mim nem mais um segundo. Esses foram os momentos que me sustentaram durante os extenuantes turnos de 20 horas, durante os cálculos de vida e morte da minha profissão. A luz da varanda da frente estava acesa, projetando uma acolhedora poça dourada que desintegrava as gotas de chuva em 1000 pequenos diamantes. Não me preocupei com a chave. Toquei a campainha, querendo ver o rosto dele através do vidro chanfrado. A segunda se estendeu. Eu conseguia ouvir música lá dentro, não o jazz suave que eu preferia, mas uma faixa com graves potentes que parecia vibrar através do carvalho grosso da porta. Seguiu-se uma risada aguda e feminina, um som que não reconheci. Depois, o timbre distinto e profundo da voz de Xavier, um estrondo brincalhão. Talvez ele tenha convidado minha irmã. Não, Clara estava em Seattle. A fechadura estalou. A porta se abriu para dentro e o mundo parou. Não era Xavier. Era uma mulher uma década mais nova que eu, com sobrancelhas bem desenhadas e uma nuvem de cabelos escuros. Mas não foi isso que fez o ar sair dos meus pulmões, deixando um vácuo onde deveria estar meu coração. Ela estava usando o hobby de seda vintage da minha mãe. Aquele que eu guardava embrulhado em papel de seda no fundo do meu armário. Aquele que eu só usava nas manhãs tranquilas e solitárias, quando mais sentia falta dela. A seda azul clara bordada com tsurus prateados grudava em seu corpo como se fosse uma fantasia barata. O aroma que emanava dela não era o meu perfume sutil de sândalo. Era algo doce e enjoativo, um floral invasivo que parecia se fixar no ar como fumaça. Ela me olhou de cima a baixo, uma avaliação lenta e insolente que abrangeu meu casaco encharcado de chuva e a ridícula caixa de bolo em minhas mãos. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios brilhantes. Posso ajudar? Ela perguntou, com a voz carregada de um tédio que era, de alguma forma, mais um insulto do que por hostilidade. Minha própria voz era estranha. Esta é a minha casa. O sorriso irônico se alargou. Ela se encostou no batente da porta, a personificação da posse casual. Sério? Você deve ser Evelyn, a ex-mulher que não desiste. Ex-mulher. As palavras não faziam sentido. Eram estranhas, uma língua de uma dimensão que eu não habitava. Meu cérebro, o órgão em que eu confiava acima de tudo, aquele que podia diagnosticar um aneurisma complexo a partir de uma tomografia granulada, parou de repente. Atrás dela, Xavier apareceu. Ele enxugava as mãos num pano de prato, com um meio sorriso no rosto que se dissolveu numa máscara de puro choque sangrento. Seus olhos, os olhos castanhos e calorosos com os quais eu havia olhado, disseram meus votos, e se moveram rapidamente entre mim e a mulher vestida com o manto da minha mãe. O charme e a confiança fácil que eram sua característica definidora evaporaram, deixando para trás algo fraco e acuado. Evie, ele sussurrou, com a voz rouca. O que você está fazendo aqui? Você não deveria ter chegado em casa ainda. A chuva tamborilava no telhado da varanda, um tic-tac rítmico e implacável. A caixa de bolo de repente pareceu impossivelmente pesada, um monumento à minha própria tolice.
A mulher, Tasha, que ele havia chamado de Tasha certa vez, em uma história de admiração e embriaguez sobre uma nova contratada em sua empresa, soltou um suspiro teatral baixo. Bem, disse ela, virando-se para olhar para Xavier com um ar possessivo. Isso é constrangedor. Ele não olhou para ela. Não conseguia tirar os olhos de mim. Parecia uma criança pega com a mão dentro de um pote de biscoitos. Um homem patético e sem graça. E naquele momento devastador, o amor que eu havia nutrido por uma década não morreu simplesmente. Ele apodreceu. Olhei para além deles, para a luz cálida da minha casa. Minha casa se encheu com o fantasma do riso dos meus pais e o eco da minha própria vida. E eu vi o que havia se tornado. Um palco para minha humilhação. Sem dizer uma palavra, atravessei a soleira, passei pela mulher que usava a minha história e entrei nas ruínas da minha vida. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. Eu não gritei. Eu não chorei. Uma estranha calma cirúrgica tomou conta de mim. O mesmo foco sobrenatural que me dominava na sala de cirurgia quando a artéria de um paciente estourava. O pânico era um luxo. A emoção era uma variável incontrolável. O que faltava agora eram dados, avaliação e diagnóstico. Passei por eles como se fossem móveis. Tasha se irritou, abrindo a boca para dizer algo, mas Xavier agarrou seu braço, os olhos ainda fixos em mim com um terror desesperado e suplicante. Ignorei os dois. Meus passos eram silenciosos no tapete persa no corredor, aquele que meu pai havia pechinchado em um mercado empoeirado de Istambul. Meu olhar era um scanner clínico catalogando as violações. Na pequena mesa de mogno perto da porta, onde sempre ficará nosso retrato de casamento, havia agora uma impressão genérica e barata de uma cena de rua parisiense. Olhei para a parede perto do armário de casacos. Nossa foto estava lá, encostada no rodapé, de bruços, como um parente desacreditado em uma reunião de família. Uma reflexão tardia. Fui para a sala de estar. O cômodo que minha mãe havia decorado em tons de creme e azul claro, um santuário de paz e luz. 2 taças de vinho usadas estavam sobre a mesa de centro, manchadas de vermelho. Uma manta de cachemir. A chuva tinha sido uma companheira implacável nos últimos 160 quilômetros. Uma cortina cinza prateada que lavava o mundo. Parecia apropriado de alguma forma, um novo começo. Terminei minha conferência cirúrgica em Boston um dia e meio antes, impulsionada por uma atração magnética primitiva em direção à casa, em direção a ele. Nosso 10º aniversário seria amanhã, e a ideia de surpreender Xavier, de ver a alegria incontida em seu rosto, era um calor que contrastava com o frio estéril dos salões. O silêncio repentino e profundo foi mais chocante do que o barulho. Amplificou o som da minha própria respiração, a batida frenética do coração de Xavier do outro lado da sala. Evie, querida, deixe eu explicar, ele começou, com a voz grossa e uma doçura enjoativa e desesperada que me embrulhou o estômago. Levantei a mão, sem olhar para ele. Um gesto que dizia, fique em silêncio. O médico está concentrado. Continuei meu passeio. Subi a escadaria imponente, minha mão percorrendo a madeira lisa e fria do corrimão que meu pai havia esculpido. No topo do patamar, parei. A porta do meu escritório estava entreaberta. Lá dentro, os livros encadernados em couro que eu colecionava desde que era residente estavam em desordem. Um laptop que eu não reconheci estava aberto sobre minha mesa antiga. Mas a profanação final e mais íntima aconteceu no nosso quarto, no meu quarto. O ar estava impregnado com o perfume dela. Um par de saltos altos estava jogado perto do armário. Do meu lado da cama, no criado mudo, onde eu guardava uma foto dos meus pais e um copo d'água, havia um batom vermelho berrante e um maço de cigarros mentolados. Abri meu armário. Uma seção havia sido esvaziada, minhas roupas empurradas rudemente para o lado para dar lugar a uma coleção de vestidos baratos, coloridos e tecidos sintéticos. Entrei no banheiro da suíte. Sobre a bancada de mármore, meus caros cremes e sérums faciais estavam guardados para dar espaço para a maquiagem de farmácia dela. Meu frasco de Chanel número 5 estava pela metade. Ela estava se banhando na minha vida, se envolvendo no aroma da minha identidade.
Não era apenas infidelidade. Era uma ferida comum. Era uma ocupação, uma tomada de poder hostil. Ele não tinha apenas trazido outra mulher para a nossa cama. Ele a trouxe para a minha vida, para o meu espaço, para as minhas memórias. Ele lhe dera o roupão da minha mãe. Ele a deixará dormir no meu travesseiro e usar o meu perfume para me apagar, pedaço por pedaço, do lar que era a essência do meu ser. A arrogância era de tirar o fôlego. O sentimento de direito. Ele morava na minha casa, dirigia um carro pago em grande parte pelo meu salário e desfrutava de um estilo de vida financiado pelas longas e brutais horas que eu passava com minhas mãos dentro dos corpos de outras pessoas, costurando-os. E em troca ele tratou meu amor, minha confiança e minha casa como bens descartáveis. Esse foi o diagnóstico, uma infecção parasitária, que vinha se alimentando de seu hospedeiro há Deus sabe quanto tempo, tornando-se mais ousada e destrutiva, enquanto eu, o cirurgião brilhante, permanecia feliz e estupidamente inconsciente. Virei-me e saí do quarto. Eles estavam parados no pé da escada, um quadro de culpa e desafio. Tasha cruzou os braços, ergueu o queixo e estreitou os olhos em um desafio beligerante. Xavier parecia simplesmente diminuído. Uma fachada encantadora arrancada, revelando apenas podridão por baixo. Desci as escadas, um degrau de cada vez, com cuidado. Meu olhar estava fixo na porta da frente. Não olhei para nenhuma delas. Senti os olhares deles em mim, esperando a explosão, as lágrimas, as acusações. Não lhes dei nada. O silêncio era meu escudo e meu bisturi. Quando cheguei ao último degrau, virei-me e olhei diretamente para Xavier. A calma nos meus olhos pareceu assustá-lo mais do que qualquer raiva. O cirurgião assumiu completamente o controle. A esposa havia partido. Saia da minha frente, eu disse. Minha voz era baixa, desprovida de qualquer emoção, tão monótona e estéril quanto uma bandeja de aço cheia de instrumentos. Ele se encolheu como se eu o tivesse golpeado. Abriu a boca, depois fechou-a novamente. Sem dizer nada, deu um passo para o lado. Caminhei até a porta da frente, abri-a e voltei para a chuva purificadora. Não levei minha bolsa. Não levei meu casaco. Deixei o bolo de aniversário na varanda como uma oferenda a um deus morto. Caminhei até o meu carro, entrei e fui embora. A imagem do robe de seda da minha mãe no corpo de um estranho ficou gravada na minha memória. O tremor só começou quando eu já estava a 3 quarteirões de distância. Mas não era um tremor de tristeza. Era a vibração de um motor, há muito tempo adormecido, rugindo para a vida. O mundo lá fora era um borrão de luzes de freio chorosas e asfalto cintilante. A chuva batia forte no para-brisa, e os limpadores de para-brisa travavam uma batalha frenética e perdida, borrando a paisagem urbana em aquarela, transformando-a em algo abstrato. Lá dentro, só se ouvia o som da minha respiração irregular e o tremor violento nas minhas mãos, que eu agarrava ao volante com tanta força que meus nós dos dedos eram montanhas brancas em uma paisagem pálida. Dirigi sem destino. Minha mente era um turbilhão de imagens. O sorriso irônico no rosto dela, a seda azul clara do Rob, a foto do casamento virada para baixo no chão. Cada imagem era um pedaço irregular de estilhaço me atravessando. O choque estava começando a passar, e em seu rastro havia uma dor tão vasta e profunda que ameaçava me consumir. Era uma sensação física, uma dor que começava profundamente no meu externo e irradiava para fora, deixando minha pele machucada e sensível. Não era a dor aguda e limpa de uma incisão cirúrgica. Era a agonia séptica e confusa de uma ferida purulenta. Durante 10 anos, construí minha vida em torno de um homem que eu achava que conhecia. Eu o amei com uma lealdade silenciosa e constante, que eu acreditava ser a base do nosso casamento. Agora eu percebi que não estava em cima de uma rocha. Eu estava em cima de uma escotilha. Finalmente estacionei no estacionamento de um hotel indefinido perto do hospital, um lugar de anonimato transitório. Fiz o check-in com meu próprio nome, com a voz firme e os movimentos comedidos. O recepcionista noturno, um jovem de aparência cansada, não me olhou 2 vezes. Para ele, eu era apenas mais um recém-chegado, mais uma pessoa com uma história que ele não precisava saber. O quarto era estéril e impessoal. 2 camas queen size, uma pintura genérica de uma paisagem marinha, o leve cheiro químico de produtos de limpeza. Era perfeito. Era um espaço totalmente desprovido de memória ou significado.
Sentei-me na beira da cama, com o edredom firme estalando sob meu peso, e fiquei olhando para a tela da televisão em branco. As lágrimas que eu esperava, os soluços profundos e intensos de uma esposa traída, nunca vieram. Em vez disso, uma clareza fria e cristalina começou a se formar no caos da minha mente, como o gelo se formando na superfície de um lago turbulento. A dor ainda estava lá, um zumbido profundo e ressonante. Mas não era mais a única coisa que eu sentia. Algo mais surgia para enfrentá-la. Raiva. Não uma fúria escaldante e gritante, mas uma fúria fria, densa e pesada. Era a raiva de um tolo que finalmente viu a verdade. Ele não tinha apenas me traído. Ele tinha colonizado a minha vida. Ele tinha avaliado meus bens, minha casa, minha renda, minha estabilidade, e os tinha usado para seu próprio prazer e conveniência. Ele instalou sua amante em meu santuário, vestiu-a com minhas memórias e planejou continuar vivendo dos frutos do meu trabalho. A arrogância de tirar o fôlego foi o que realmente me surpreendeu. Ele presumiu que eu iria embora. Ele presumiu que eu não o descobriria. E se eu fizesse isso, ele provavelmente presumiu que eu choraria e me enfureceria. E, eventualmente, como eu era pessoa estável e responsável, encontraria uma maneira de me adaptar à nova realidade. Ele havia calculado mal. Ele confundiu minha natureza quieta com fraqueza, minha compostura com passividade. Ele tinha esquecido que aquelas mãos, que agora estavam fechadas em punhos no meu colo, eram as mesmas mãos que poderiam manter uma vida estável durante uma cirurgia de 12 horas. Ele havia esquecido que minha mente, aquela que ele tão facilmente descartava, era treinada para ver um problema, analisar seus componentes e eliminá-lo com absoluta precisão. O tumor estava na minha casa. O diagnóstico estava completo. Era a hora de operar. Peguei meu celular. Meu polegar pairou sobre o nome da minha irmã, das minhas melhores amigas. Eu queria conforto. Queria que alguém me dissesse que eu ficaria bem. Mas não era disso que eu precisava naquele momento. Eu precisava de um aliado, não de um ombro para chorar. Meu dedo rolou para baixo e parou em um nome. Lídia, minha melhor amiga desde a faculdade de medicina, que horrorizou seus pais médicos ao optar pela faculdade de direito. Ela era agora uma das advogadas de divórcio mais implacáveis do estado. Nossa amizade era um laço de ferro, forjado em sessões de estudo noturnas e na dor compartilhada pela perda de pacientes. Ela me conhecia melhor do que ninguém. Ela atendeu no segundo toque, com a voz rouca de sono. Evie, são 2 da manhã. Está tudo bem? É um paciente? Não, respondi, com a voz calma e serena, como se estivesse dando uma consulta pré-operatória. É o Xavier. Houve uma pausa e eu pude ouvir o farfalhar dos lençóis enquanto ela se sentava na cama. O que ele fez? Não lhe dei os detalhes sórdidos e dolorosos. Ela ainda não precisava deles. Contei os fatos objetivos. Cheguei cedo em casa. Ele tem outra mulher morando na minha casa. Lídia praguejou com violência. Ah, Evie, me desculpe. Onde você está? Vou te buscar. Estou bem. Estou no Marriott, perto do hospital. Ei, fique aí. Não volte. Não fale com ele. Só tente dormir um pouco e resolveremos isso amanhã. Não faça nada precipitado. Ela estava no modo amiga, sua voz suave e preocupada. Lídia, eu disse, interrompendo seu tom reconfortante. Não estou ligando para pedir consolo. Estou ligando para pedir conselho. Preciso que você comece a trabalhar agora. A mudança em sua voz foi imediata. A amiga recuou e o advogado surgiu. O que você precisa? A casa é minha. Foi deixada para mim no testamento dos meus pais, exclusivamente em meu nome, antes de nos casarmos. Quero que ela seja garantida. Quero que ele saia. Podemos registrar uma petição de emergência. Não, interrompi. Nós não, eu. Amanhã de manhã, vou trocar as fechaduras. Preciso que você me diga exatamente a legalidade disso. Considerando que é sua propriedade única e separada antes do casamento, e que ele pode estabelecer residência em outro lugar, você está em terreno sólido. Mas, Evie, isso é agressivo. Ele vai reagir mal.
Estou contando com isso, eu disse, a frieza na minha voz me surpreendendo. A seguir, as contas conjuntas. São duas. Quero que você redija a papelada para congelá-las. Meu salário é a única coisa que as alimenta. Quero que o acesso deles seja cortado até às 9 horas. Todos os nossos cartões de crédito conjuntos estão na minha conta principal. Quero que os cartões deles sejam desativados imediatamente. Lídia ficou em silêncio por um momento, com o som de digitação furiosa ao fundo. Feito. Considere feito. O que mais? O Mercedes que ele dirige está em meu nome. Quero que o contrato de locação seja rescindido ou que o veículo seja recuperado. O que for mais rápido. Ela diminuiu o ritmo por um segundo. Tem certeza de que quer fazer tudo isso de uma vez? Às vezes, uma abordagem mais comedida. Estou calma, Lídia, eu disse suavemente, e a verdade da afirmação era absoluta. A tempestade emocional havia passado, deixando para trás um mar assustadoramente sereno. Estou perfeitamente calma. Estou apenas limpando uma ferida. Houve outra pausa. Lídia conhecia minha língua. Ela entendeu a metáfora. Desbridamento é a remoção de tecido morto, danificado ou infectado para melhorar o potencial de cicatrização do tecido saudável restante. É metódico, inflexível e absolutamente necessário. Certo, doutor, disse ela, com a voz agora carregada de pura eficiência. Qual é a incisão final? Respirei fundo. Foi o golpe de mestre. O trabalho é do Xavier. Ele trabalha para a Harrison Corporation. George Harrison foi meu paciente há 2 anos. Substituição da válvula órtica. Temos sido amigos desde então. Você vai ligar para o chefe dele. Lídia parecia genuinamente chocada. Evie, isso é pessoal. Você não pode fazer com que ele seja demitido porque ele te traiu. Não estou, respondi. No mês passado, quando estava pagando as contas do cartão de crédito, notei algumas despesas estranhas no cartão corporativo dele. Jantares em lugares que nunca frequentamos, estadias de fim de semana em hotéis listadas como entretenimento para clientes. Perguntei a ele sobre isso e ele foi indiferente. Disse que era tudo legal. Mas tenho pensado nisso, principalmente agora. Pensei em um pequeno detalhe aparentemente insignificante. Maria, nossa governanta, que estava com a minha família há 20 anos, havia mencionado na semana passada, com a voz cuidadosamente neutra, que encontrara recibos de uma joalheria de luxo na pasta dele enquanto arrumava. Recibos que não correspondiam a nenhum presente que eu tivesse recebido. Tenho uma preocupação legítima, continuei, de que ele esteja desviando fundos da empresa. Como amigo da família de George Harrison e como alguém cuja saúde financeira conjunta pode ser afetada por fraude corporativa, sinto que tenho o dever fiduciário e ético de relatar minhas suspeitas. Gostaria que você estivesse comigo nessa ligação amanhã de manhã como meu consultor jurídico. A linha ficou em silêncio por 10 segundos inteiros. Então Lídia soltou um assobio baixo. Entendi, Evie. Você não está desbridando um ferimento. Você está realizando uma amputação. Ele é um câncer, Lídia, eu disse, olhando para o meu reflexo na tela escura da televisão. A mulher que me encarava estava pálida e abatida, mas seus olhos tinham uma luz que eu não via há anos. Não era felicidade. Era determinação, e eu sou cirurgiã. É o que eu faço. Dormi exatamente 2 horas e 17 minutos. Quando acordei, ainda estava escuro, mas a chuva tinha parado. O silêncio no quarto do hotel era absoluto. Levantei-me, tomei um banho de água escaldante e vesti uma blusa impecável e uma calça escura que eu tinha levado para a conferência. Olhei para o meu reflexo no espelho. As olheiras eram pronunciadas, mas meu olhar permanecia firme. A mulher destruída da noite anterior havia sumido. Em seu lugar estava a doutora Reis. Pontualmente às 7 horas, fiz minha primeira ligação. Chaveiros da Citivid, como posso ajudar? Meu nome é Dr. Evelyn Reis, eu disse, com a voz profissionalmente rápida. Preciso de uma troca de emergência da fechadura da minha propriedade na Willow Creek Lane, 24. Todas as portas externas. Preciso das travas de segurança mais seguras que você tiver. Posso chegar aí em 20 minutos.
Às 7h30 da manhã, eu estava na minha varanda enquanto um homem corpulento de macacão azul desmontava habilmente as fechaduras que guardaram minha casa por toda a minha vida. Não olhei para a caixa de bolo, que agora era uma ruína encharcada e patética nos degraus da varanda. Não me permiti sentir a dor fantasmagórica da traição. Concentrei-me apenas na tarefa em questão. Enquanto ele trabalhava, sentei-me no meu carro e fiz a segunda ligação. Foi para a divisão de Private Banking que administrava minhas contas. Bom dia. Aqui é o Dr. Reis. Estou ligando para relatar vários cartões de crédito comprometidos e para bloquear imediatamente 2 contas correntes conjuntas. Quero que todos os cartões emitidos para Xavier Morro em minhas contas sejam desativados imediatamente. O banqueiro, acostumado ao meu tom prático, simplesmente disse: imediatamente, doutor. Uma artéria financeira foi pinçada. Às 8h15, com novas fechaduras de latão reluzentes nas portas e um molho de chaves que pareciam maravilhosamente minhas, entrei em minha casa silenciosa. O cheiro rançoso do perfume dela pairava no ar, um miasma ofensivo. Andei pela casa e abri todas as janelas, deixando o ar limpo e frio da manhã entrar, afugentando os fantasmas da noite anterior. Enviei um e-mail conciso para Lídia. Fechaduras trocadas, contas congeladas, cartões cancelados. Por favor, inicie a retomada do veículo junto à locadora. O van está anexado. Pronto para a ligação com George Harrison quando você estiver. A resposta dela chegou em menos de 1 minuto. Você é uma força da natureza aterrorizante. Harrison está esperando nossa ligação às 9h. Vou te chamar em uma conferência. Às 8h55, eu estava no meu escritório, e olhei pela janela para o jardim que minha mãe havia plantado. O telefone vibrou. Era Lídia. Pronta? Ela perguntou. Pronto, respondi. A linha foi atendida e uma voz familiar e cordial atendeu. Lídia, Dr. Reis. George Harrison aqui. Está tudo bem? George, obrigada por dedicar seu tempo, comecei, com a voz em um misto cuidadoso de preocupação e relutância. Estou ligando para falar sobre algo delicado. Lídia está na linha como minha advogada, porque quero ter certeza de que estou lidando com isso corretamente. Expliquei-lhe tudo não como uma esposa vingativa, mas como uma cidadã preocupada. Falei da minha recente revisão das nossas finanças, da descoberta de irregularidades na conta corporativa que Xavier administrava, das grandes despesas infundadas em hotéis e restaurantes. Mencionei os recibos de artigos de luxo que Maria havia encontrado, itens que eu nunca tinha visto. Nunca usei a palavra acaso. Nunca mencionei taxa. Enquadrei toda a minha descoberta como uma auditoria financeira que revelou sinais profundamente preocupantes de possível apropriação indébita. Senti que era meu dever levar isso diretamente à sua atenção, George, concluí. Dada a nossa amizade e a confiança que você depositou em mim, por extensão, no meu marido, espero estar errada, mas as evidências são convincentes. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. George era um empresário astuto e tradicional. Ele havia construído seu império do zero. Ele conseguia farejar um rato a quilômetros de distância. Evelyn, disse-lhe finalmente, com a voz agora fria e dura como ferro. Aprecio sua integridade e discrição. Estou analisando o relatório preliminar de despesas dele para este trimestre neste momento e vários dos itens que você mencionou estão alinhados com o que vejo aqui. Iniciarei uma auditoria interna imediata e completa. Pode ter certeza de que lidaremos com isso com decisão. Eu sabia o que isso significava no mundo corporativo. Decisivelha era um eufemismo para uma execução rápida, brutal e silenciosa. Xavier não seria demitido por infidelidade. Ele seria demitido por justa causa por má conduta financeira grave. Não haveria indenização, nem recomendações elogiosas. Ele teria sorte se escapasse sem acusações criminais. Obrigada, George, eu disse baixinho. Sinto muito por ter sido a portadora desta notícia. Não, Evelyn, disse ele, com um tom de genuína simpatia na voz. Sou eu quem pede desculpas. Desligamos. Fiquei ali por um longo momento, com o telefone ainda na mão. Estava feito. No espaço de 3 horas, desmantelei toda a infraestrutura da vida que ele havia construído sobre os meus alicerces.
recuperei minha casa, meu dinheiro, meu carro e o afastei cirurgicamente de sua carreira. Não havia nenhuma sensação de triunfo, nenhuma vitória efusiva. Havia apenas uma sensação silenciosa e profunda de ordem sendo restaurada. A infecção havia sido extirpada. O paciente, minha vida, estava agora sobre a mesa, fraco e devastado, mas finalmente limpo. Fiz uma última ligação, desta vez para minha prima Clara. Você pode vir aqui? Perguntei, com a voz finalmente embargada pelo primeiro sinal de cansaço. Preciso de ajuda para trocar os lençóis. No final da tarde, a casa começava a parecer minha novamente. Clara, um turbilhão de eficiência silenciosa e solidariedade silenciosa, me ajudou a desfazer todas as camas, a ensacar todos os lençóis, toalhas e peças de roupa de cama que pudessem ter sido tocados por eles. Lavávamos a roupa na temperatura mais alta, uma limpeza simbólica feita por fogo e água. Ela me ajudou a embalar 2 grandes caixas de papelão com as roupas baratas, maquiagem e sapatos da Tasha. Trabalhamos em um silêncio confortável, pontuado apenas pelo ocasional anquiporca, da Clara, que era mais reconfortante do que 1000 palavras de compaixão. Eu tinha acabado de colocar as caixas na varanda da frente, ao lado do bolo destruído, como um último e patético dote, quando a Mercedes de Xavier entrou na garagem. Ela andava rápido demais, freando bruscamente, os pneus cantando em protesto. Clara colocou a mão firme no meu braço. Você quer que eu fique? Sim, eu disse, mas, por favor, não diga nada. Apenas fique aqui. Xavier saiu furioso do carro, Tacho seguindo, com o rosto em uma máscara de indignação furiosa. Ele caminhou pela passarela, atrapalhado com as chaves, com movimentos bruscos e raivosos. Ele enfiou a chave na fechadura nova. Não serviu. Tentou novamente, sacudindo-a com força crescente, e um som gutural e frustrado lhe subiu à garganta. Que diabos, ele murmurou, finalmente olhando para a porta como se a visse pela primeira vez. Foi então que a abri. Fiquei parado na porta, com a postura ereta e as mãos entrelaçadas frouxamente à minha frente. Clara estava logo atrás de mim, uma presença silenciosa e imóvel. O rosto de Xavier passou por uma série de emoções. Confusão, raiva e, em seguida, uma compreensão crescente e nauseante. Seus olhos iam do meu rosto calmo para o novo cabelo brilhante. Evie, o que é isso? Não consigo entrar. Você trocou as fechaduras? Ele perguntou, com uma incredulidade quase cômica na voz. Sim, eu disse. Meu tom de voz. Você não pode fazer isso. Esta é a minha casa, ele vociferou. Tasha passou por ele, com o rosto contorcido em um sorriso irônico. Você não pode simplesmente nos expulsar, seu maluco. Nós moramos aqui. Não, eu disse, com o olhar fixo nela. Eu moro aqui. Esta é a minha casa. Você é uma hóspede que abusou da hospitalidade. E você, eu disse, virando meus olhos para Xavier, é um inquilino cujo contrato de locação foi rescindido. Levantei uma pasta que Lydia havia enviado por mensagem naquela manhã. Continha uma cópia da escritura da casa exclusivamente em meu nome e um aviso formal de invasão de propriedade. Esta propriedade me pertence somente a mim, eu disse, minha voz ressoando com uma autoridade calma que parecia sugar o ar da varanda. Você está invadindo. Seus pertences, gesticulei para as caixas de papelão, estão aqui. Sugiro que você os pegue e vá embora. Xavier me encarou, boquiaberto. O homem charmoso e confiante com quem me casei desaparecera completamente, substituído por uma casca impotente e trêmula. Foi nesse momento que ele finalmente pareceu entender. Ele não estava apenas em apuros. Ele estava apagado. Meu carro, gaguejou ele, olhando rapidamente para a Mercedes. Meus cartões não estão funcionando. Meu cartão de crédito foi recusado na hora do almoço. O que você fez? Eu garanti meus bens, eu disse simplesmente. O carro que você está dirigindo está alugado em meu nome. Um representante da empresa de leasing estará aqui dentro de 1 hora para retomá-lo. As contas bancárias das quais você vem sacando são financiadas exclusivamente pela minha renda. Elas estão agora congeladas. Os cartões de crédito que você vem usando são complementares à minha conta principal. Eles estão agora desativados.
Cada frase era um prego perfeitamente colocado no caixão da sua vida. Observei o sangue sumir do seu rosto enquanto toda a extensão da sua situação desabava sobre ele. O estilo de vida confortável, o dinheiro fácil, o status, não era dele. Tudo era meu, sozinho, ele confundiu com um presente. Ele zombou da fundação enquanto morava na cobertura, sem nunca perceber que eu poderia revogar o acesso ao elevador a qualquer momento. A bravata de Tasha finalmente cedeu. O sorriso irônico foi substituído por um olhar de pânico arrebatador. Ela se virou para Xavier, com a voz estridente e acusatória. Você me disse que era dono desta casa. Você me disse que era sócio da empresa. Xavier a ignorou, com os olhos fixos em mim, um apelo desesperado e patético começando a se formar. Evie, por favor, podemos conversar sobre isso. Não faça isso. Você está destruindo a minha vida. Não, eu disse, a palavra final sobre o assunto. Você fez isso sozinho. Estou apenas limpando a bagunça. Dei um passo para trás e comecei a fechar a porta. Você tem 10 minutos para colocar suas coisas no seu poço, entrar num táxi, eu acho, e sair da minha propriedade. Se você ainda estiver aqui em 10 minutos, chamarei a polícia e o demitirei por invasão de propriedade. Fechei a porta na cara deles, chocados. O clique sólido e satisfatório da nova fechadura deslizando no lugar soou como a nota final de uma sinfonia. Através do vidro chanfrado, eu os observava. Tasha começou a gritar com Xavier, uma torrente de insultos e acusações. Ele ficou ali parado, olhando para a porta da vida que havia jogado fora tão descuidadamente. Um homem que percebeu tarde demais que a mulher que ele pensava ser sua rede de segurança era, na verdade, quem segurava a tesoura. Os meses que se seguiram foram caracterizados por um silêncio profundo e purificador. Os procedimentos legais foram rápidos e brutais. Lídia cuidou de tudo, me protegendo das consequências desagradáveis. Xavier, despojado de seus recursos e enfrentando uma investigação de fraude corporativa, não tinha os meios nem a vontade de lutar. Era um rei deposto, deixado apenas com as roupas do corpo e as consequências de sua própria arrogância. Lídia me dava atualizações periódicas, com seu jeito clínico típico. A auditoria interna da Harrison Corp. Encontrou uma fraude extensa, ela me contou enquanto tomávamos café em uma manhã de sábado, 3 meses depois. Ele estava falsificando relatórios de despesas no valor de quase $100.000 ao longo de 2 anos. Harrison está prestando queixa. Xavier pode pegar pena de prisão. Processei a informação, sentindo uma pena distante. Não por ele, mas pelo homem que um dia pensei que ele fosse. E a amante? Perguntei, a palavra com gosto de cinza na minha boca. Tasha, Lídia bufou. Ela ligou para o meu escritório 3 vezes exigindo as coisas dela. Eu disse a ela para enviar uma lista autenticada em cartório e que qualquer item que não pertencesse a você ficaria com a segurança do prédio para ela recolher. Aparentemente, ela descobriu que Xavier não era o sócio rico que dizia ser. A última vez que ouvi falar dela, ela voltou a morar com os pais em Ohio. Ela o deixou no dia seguinte ao que você os expulsou. Claro que sim. Não houve um romance. Foi uma transação, e a moeda dele foi revelada como falsa. Comecei a recuperar minha casa, não apenas legalmente, mas espiritualmente. Contratei pintores e mandei reformar todo o interior em tons quentes e relaxantes de cinza e verde. Vendi a cama que dividíamos e comprei uma nova, uma linda estrutura de dossel que parecia inteiramente minha. Reorganizei os móveis, guardei todos os presentes que ele já tinha me dado e doei suas tralhas caras e inúteis para a caridade. Maria, minha governanta, andava pela casa com passos leves, sempre com um sorriso discreto no rosto. Um dia, enquanto eu arrumava novos livros nas estantes do meu escritório, ela entrou com um copo de chá gelado. A casa está feliz de novo, doutor, disse ela suavemente. Agora ela pode respirar. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Eu também conseguia respirar agora. Preenchi o silêncio não com barulho, mas com vida. Rematriculei-me na aula de cerâmica que havia abandonado porque Xavier a achava bagunçada. Comecei a pintar novamente, colocando meu antigo cavalete perto da grande janela da sala de estar que recebia a luz da manhã. Eu oferecia jantares para meus amigos, enchendo as salas com risadas genuínas e conversas inteligentes.
A casa, que havia sido palco de traições, transformou-se novamente em um santuário, um lar, meu lar. Certa noite, cerca de 6 meses depois daquela noite chuvosa, meu telefone tocou. Não reconheci o número, mas atendi mesmo assim. Evie. A voz era fina, esganiçada, despojada de toda a confiança anterior. Era Xavier. Fiquei em pé junto à janela, observando o crepúsculo que se punha sobre o meu jardim. Não disse uma palavra. Evie, por favor, não desligue, implorou ele, com a voz embargada. Sinto muito. Sei que isso não significa nada agora, mas preciso dizer. Eu fui um tolo. Eu fui um idiota. Joguei fora a única coisa boa da minha vida. Perdi tudo. Ouvi a ladainha de seu arrependimento, a tristeza patética e egoísta de um homem que estava de luto não pela perda do meu amor, mas pela perda do seu conforto. Ele não se arrependeu do que fez. Ele se arrependeu de ter sido pego. Ele se arrependeu das consequências. Ele falou por vários minutos, um monólogo confuso e desesperado de desculpas e pedidos de perdão. Permaneci em silêncio, com a respiração regular e o coração estável. Deixei que ele despejasse todo o seu veneno e justificativas patéticas no vazio. Quando ele finalmente parou, sem fôlego, esperando uma resposta, alguma migalha de absolvição, dei a ele a única coisa que ele agora merecia de mim: silêncio. Pressionei o ícone vermelho na tela, encerrando a chamada. Depois, bloqueei o número dele. Fiquei ali por um momento, com o telefone na mão, sentindo a última corda desgastada que prendia a minha antiga vida se romper e se desfazer em nada. Não havia raiva, nem dor. Havia apenas paz. Ele era um eco de uma vida que eu não vivia mais. Um fantasma em uma casa que não se lembrava mais do seu nome. Um ano depois, acordei não com o alarme, mas com a suave insistência do sol da manhã entrando pela grande janela saliente do meu quarto. Por um momento, minha mente, ainda nublada pelo sono, registrou a data. O 10º aniversário, não, o 11º. Uma data que antes tinha tanto peso, agora flutuava com a leveza de uma pena perdida. Levantei-me e vesti o robe de seda azul claro, o robe da minha mãe. Mandei lavá-lo profissionalmente 2 vezes para remover qualquer vestígio do seu perfume, da sua presença. Agora, quando o usava, ele só tinha o meu cheiro de lavanda e cedro. Era macio e familiar contra a minha pele, um abraço do passado. Lá embaixo, preparei um café forte, e o aroma intenso invadiu a casa silenciosa. Peguei minha caneca favorita, uma peça de cerâmica pesada, feita à mão, que eu mesma havia feito na aula de cerâmica, e a levei para a sala de estar. Sentei-me na grande poltrona perto da janela, a mesma pela qual Xavier e eu costumávamos brigar, aquela que oferecia a melhor vista do jardim. A névoa da manhã estava se dissipando do gramado, e o orvalho nas pétalas de rosa que minha mãe havia plantado décadas atrás brilhava como um esconderijo de diamantes espalhados. A casa era serena, o ar era limpo, minhas pinturas, vibrantes e cheias de vida, estavam penduradas nas paredes onde antes ficavam gravuras genéricas e seus pomposos troféus de golfe. O silêncio não era vazio. Era pleno. Era o som da paz, da solidão escolhida e acalentada, não imposta. Era o som de uma vida que era total, completa e assumidamente minha. Tomei um gole lento do meu café, sentindo o calor se espalhar por mim. Pensei na mulher que estava na varanda, na chuva, um ano atrás, segurando um bolo bobo e uma esperança ainda mais boba. Senti uma pontada de compaixão por ela, pela sua cegueira, pela dor devastadora que estava prestes a destruir o seu mundo. Mas eu não queria ser ela novamente. Foi a quebra dela que me permitiu reconstruir-me mais forte, sobre uma base mais verdadeira. Eu não precisava gritar. Eu não precisava de um espetáculo. Eu só precisava lembrar o que era meu e ter a coragem de reivindicá-lo. Minha casa, minhas finanças, minha carreira, minha paz, minha vida. Um pequeno sorriso sincero surgiu em meus lábios enquanto eu observava um tordo gordo pousar no alimentador de pássaros lá fora. O sol estava mais quente agora, queimando o que restava da névoa. O dia estava brilhante e promissor. Tomei outro gole de café e me acomodei melhor na cadeira, sentindo a seda do robe fresca contra a minha pele. Esta casa, pensei, com o coração cheio, não com o fantasma de um amor perdido, mas com a presença sólida de mim mesma. Esta casa finalmente parece minha.